Olá, sou Lauren Escobar, do Estúdio Lauren Escobar, sou escritora. Tenho 2 livrinhos publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon. Sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, conto história, componho e canto. Eu canto para criança e canto hinos. Vamos dar continuidade ao livro Crônicas, Segundo, estamos no versículo 18, vamos dar sequência? Então disse o rei de Israel: tomai a Macaís e devolvei a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e direis: assim diz o rei: metei este homem na casa do cárcere, angustiai-o com escassez de pão e de água, até que volte em paz. Disse Miacais: se voltares em paz, não falou o Senhor, na verdade por mim, disse mais: ouvi isto, vós todos os povos. A morte de Acabe. Subiram o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, em Ramote Gileade. Disse o rei de Israel a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na peleja, tu, porém, traja a tuas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entraram na peleja. Ora, o rei da Síria dera ordem aos capitães dos seus carros, dizendo: não pelejarei nem contra o pequeno, nem contra o grande, mas somente contra o rei de Israel. Vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: este é o rei de Israel. Portanto, a ele dirigiram para atacar. Josafá, porém, gritou: é o Senhor, o socorreu, Deus e os desviou dele. Vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de perseguir. Então, um homem entesou o arco e, atirando ao acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Então disse este ao seu cocheiro: vira, e ele leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. A peleja tornou-se renhida naquele dia, quando o rei segurou a si mesmo de pé o carro defronte dos sírios até a tarde, mas pôr do sol morreu. O profeta Geu repreende a Josafá. Josafá, rei de Judá, voltou para sua casa em paz para Jerusalém. O vidente Geu, filho de Anani, saiu ao encontro ao rei Josafá e lhe disse: devias tu ajudar ao perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor? Pois isso caiu sobre ti a ira da parte do Senhor. Boas coisas, contudo, se acham em ti. Porque tiraste e poste ídolos da terra e dispuseste o coração para buscares a Deus? Nomeação de juízes. Habitou, pois, Josafá em Jerusalém e tomou a passar pelo povo desde Berseba até a região montanhosa de Efraim, e fez ele tomasse ao seu Senhor Deus de seus pais. Estabeleceu juízo no país em todas as cidades fortificadas, de cidade em cidade, disse aos juízes: vedes e fazeis, porque julgais as partes dos homens, sim, parte do Senhor, e parte que julgais que estás convosco. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco, tomai cuidado, fazer, porque não há no Senhor nosso Deus injustiça, nem parcialidade, nem aceita ele suborno. Também, depois de terem voltado para Jerusalém, estabeleceu a Josafá alguns dos levitas e dos sacerdotes e dos cabeças de famílias de Israel para julgarem da parte do Senhor, decidirem a sentença contestadas. Deu-lhes ordem, dizendo: assim andai no temor do Senhor, com felicidade e inteireza de coração. Toda vez que vier a vós outros sentença contestada, e vossos irmãos que habitam nas suas cidades, entre sangue e sangue, lei e mandamento, estatutos e juízo,
admoestai-os, que não façam culpados para com o Senhor, para que não venha grande ira sobre vossos irmãos. Fazei assim, e não vos tornareis culpados. Eis que Amarias, o sumo sacerdote, presidirá nas coisas que dizem respeito ao Senhor. E Zebadias, filho de Ismael, príncipe da casa de Judá, nas que dizem respeito ao rei. Também os levitas serão oficiais de vossa disposição, sede fortes no cumprimento disso, e o Senhor será como os bons. A vitória de Josafá sobre Moabe e Amon. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é El-Gede. Então Josafá teve medo e pôs a buscar o Senhor e apregou o jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também em todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus do céu? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra? De diante o teu povo de Israel não deste para sempre posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, edificaram o santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobreviver a espada de castigo, peste, fome, nós nos apresentamos diante desta casa e diante de ti, por isso teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, tu ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os montes do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago vindo para lançar fora da tua possessão, que nos deste em herança. Nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvido todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei de Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assustei por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descreveis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará. O Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assustei. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque no Senhor
o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor. E o adoraram, dispuseram seus levitas dos filhos dos coatitas, dos coreitas, que louvassem o Senhor, Deus de Israel, em alta voz sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram, saíram do deserto de Tocoa. Ao saírem dele, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouvi-me e ajudai, vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros, crede nos seus profetas e prospereis. Aconselhou-se com o povo, ordenou cantores para o Senhor, que vestido de ornamentos sagrados e marcado à frente dos exércitos louvassem a Deus, dizendo: Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon, de Moabe e do monte Seir, vieram contra Judá e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores de monte Seir, para os destruir, exterminar, e tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajuntaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado do alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riqueza em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam os despojos, porque era muito. Ao 4º dia se juntaram no vale de bênção, onde louvavam o Senhor, por isso chamaram aquele lugar Vale de Bênção até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegra com vitória sobre seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas para a casa do Senhor. Veio da parte do Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. O reinado e morte de Josafá. Josafá reinou sobre Judá e tinha 35 anos quando começou a reinar, e reinou 25 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Azuba, filha de Sili. Ela andou no caminho de Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto perante o Senhor. Contudo, os altos não se tiraram, porque o povo não tinha ainda disposto o coração para com Deus de seus pais. Quanto aos mais atos de Josafá, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas, registrado por Gel, filho de Anani, que as inseriu na